Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 4. Exemplos da compaixão do Senhor. Examinaremos algumas passagens dos Evangelhos que mostram a compaixão do Senhor. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Marcos 1, do 40 a 45. Jesus foi movido pela compaixão para curar aquele homem leproso. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Mateus 14, 13 e 14. No texto acima, como em outros lugares, ele foi movido de íntima compaixão para com todos os que precisavam de cura. Foi esse sentimento que o moveu a curar os enfermos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Mateus 20, do 29 ao 34. Os 2 homens cegos clamaram por misericórdia e pediram para enxergar. Jesus concedeu-lhes a cura, provando que esta, assim como o perdão, é uma expressão de misericórdia. Naqueles dias, quando buscava restauração física, os enfermos clamavam por misericórdia. Atualmente, muitas pessoas pensam que esse sentimento se aplica somente ao pecador, não entendendo que ele se estende também aos doentes. Deus, o Pai das misericórdias. Paulo, que chamou Deus de o Pai das misericórdias, 2 Coríntios 1:3, reiterou isso curando todos os enfermos na ilha de Malta. Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, compassivos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Jó foi curado quando orava pelos seus amigos. De acordo com a beatitude mencionada acima, ele alcançou misericórdia ao demonstrá-la. Referindo-se à cura de Jó, Tiago afirmou: Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11, parte B. Ele prosseguiu, dando uma diretriz para a igreja: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 14. Em outras palavras, devido ao fato de ser muito misericordioso e piedoso, o Senhor deseja que todos os enfermos da igreja hoje, assim como aconteceu com Jó, alcancem a cura. Depois de ter providenciado tudo o que precisamos, Jesus continua perguntando-nos: O que queres que eu te faça?
O Filho de Deus demonstrou compaixão pelo homem que vivia em sepulcros, tão atormentado por uma legião de demônios, que se feria com pedras e quebrava as correntes com as quais tentavam prendê-lo. Depois de ser restaurado, vestir-se e recobrar consciência, o homem sentiu-se tão feliz que implorou a Jesus que o deixasse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Marcos 5, 19 e 20. O resultado do testemunho de um único homem. Passemos para o texto de Mateus e vejamos os resultados do testemunho desse homem, o qual propagou a compaixão do Senhor. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Mateus 15, 30 e 31. Não foi a enfermidade, como alguns ensinam hoje, mas a cura que fez com que grandes multidões glorificassem o Deus de Israel. Quanta glória seria dada a Deus e quanta bênção seria trazida ao mundo se todos os pastores de hoje ensinassem claramente o que a Bíblia promete aos enfermos. Quanto mais se estes, depois de terem sido curados, anunciassem a compaixão do Senhor em suas decápolis. Logo, milhares e milhares de pessoas que agora estão enfermas e aflitas aproximar-se-iam de Cristo pela fé. Então, novamente poderíamos falar de multidões glorificando o Deus de Israel. A religiosidade e a teologia descomprometida logo perderiam a popularidade, e as seitas que proclamam as falsas curas não conseguiriam mais atrair e enganar as multidões. Não é crime anunciar a bondade de Deus. O texto que estudamos no tópico anterior declara que aquele homem anunciou a compaixão do Senhor. Algumas pessoas se opõem e escrevem artigos contra nós, porque publicamos os testemunhos daqueles que são curados milagrosamente. Qual é a questão? Há algo errado em obedecermos ao mandamento do Senhor no que se refere a fazer conhecidas as suas obras entre os povos? Salmo 105:1, parte B. Se Jesus morreu para que sua misericórdia alcançasse todos os homens, certamente temos de fazer com que eles saibam disso. Ao ler alguns livros e artigos que têm sido publicados, podemos ter a impressão de que é crime anunciar às pessoas a compaixão de Deus. Note que o texto afirma que o resultado da cura foi que a fama de Jesus se espalhou por toda parte. Vieram pessoas de vários lugares para vê-lo. E o povo seguiu-o a pé desde as cidades. Mateus 14:13. Ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Lucas 5:15, parte B. Multidões, multidões, multidões em todo lugar. O mesmo acontece hoje. É assim que Jesus é conhecido em qualquer cidade, como o mesmo Jesus que cura os enfermos. Uma vez que o mandamento referente a fazer as suas obras conhecidas entre as nações é obedecido e sua compaixão é anunciada, as pessoas chegam a Cristo. Nunca vi algo que tenha mais poder de derrubar as barreiras e atrair os homens do que a manifestação da compaixão do Senhor curando os enfermos. Em nossas reuniões de avivamento, percebemos que, quando é anunciado que o mesmo Jesus está operando maravilhas, pessoas oriundas de diversas denominações, religiões e camadas sociais começam a chegar. Metodistas, batistas, católicos, adeptos da ciência cristã, espíritas, pobres, ricos, enfim, as multidões ouvem o Evangelho e se entregam a Deus, o qual jamais se faria presente em uma reunião
onde não tivesse liberdade para agir. O efeito da cura em nossos dias. Se Cristo e seus apóstolos não conseguiam atrair as multidões sem milagres, será que ele esperaria outra coisa de nós? Em vez de os milagres de cura desviarem a atenção das pessoas das questões mais cruciais concernentes à salvação da alma, temos visto mais conversões e mais milagres em uma única semana do que víamos em todo um ano de trabalho de evangelização antes de o Senhor liderar-nos na pregação com ousadia dessa parte do Evangelho. Assim que anunciamos nossas cruzadas de avivamento, todas as noites centenas de pessoas vão à frente para entregar seu coração e a sua vida a Deus. Cidades inteiras começam a comentar sobre Jesus. Outros evangelistas que visitaram nossas cruzadas estão anunciando a mesma verdade em suas campanhas. Em nossa última campanha em Ottawa, Canadá, antes deste livro ser escrito, durante as 7 semanas da campanha, 6.000 pessoas buscaram cura e cerca de 12.000 ouviram sobre a salvação. Duvido que conseguíssemos reunir mais de 1.000 pessoas para ouvirem o Evangelho, a não ser pelos milagres que revelavam a compaixão divina. A cidade e o país onde o evento aconteceu foram abalados como nunca antes em sua história. Grandes multidões se reuniram em um mesmo lugar para um evento religioso na capital do Canadá. Encheram o auditório, um recém-construído auditório, avaliado em $1 milhão, a maior construção da cidade. Em um único culto, estiveram presentes mais de 10.000 pessoas. Antes de deixarmos a cidade, recebemos centenas de testemunhos enviados por pessoas que foram curadas de praticamente todos os tipos de enfermidades e aflição. Toda a glória seja dada a Deus. A cura é uma poderosa estratégia evangelística. Um evangelista da Igreja Batista, que com outros evangelistas está experimentando a verdade desses princípios, escreveu em um dos 10 panfletos que publicou sobre o assunto que a cura foi a maior estratégia evangelística usada pelo Senhor Jesus e que ele não retornaria às velhas formas de evangelização nem por todo o dinheiro do mundo. Vamos examinar outra passagem que fala sobre a compaixão do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Curai os enfermos. Mateus 9:35 e 10, 1, 6 e 8 parte A. O texto acima mostra que a compaixão de Jesus para com os enfermos era tão conhecida que a colheita se tornou grande demais para o número de ceifeiros existentes até então. O coração compassivo de Cristo estava preocupado com as pessoas que não conseguiam chegar até ele. Quando via as multidões, sentia profunda compaixão, pois, pessoalmente, ele só podia ministrar a um grupo de pessoas. Sua compaixão para com as outras o levou a pedir aos discípulos que rogassem ao Pai que enviasse mais ceifeiros ou obreiros a fim de curarem e pregarem. Atualmente, a colheita é ainda maior do que a da época de Jesus. Sua compaixão continua a mesma, por isso ele anseia por ceifeiros semelhantes a si para trabalharem em sua seara, ou seja, para darem continuidade às obras do Pai, pregando e curando os enfermos em todas as cidades e vilas. Sua compaixão manifestou-se por intermédio daqueles 12 novos trabalhadores e logo depois de mais 70, revestidos de poder para anunciar as grandezas do reino.
Nos dias de hoje, os trabalhadores de qualidade são poucos, embora a colheita seja muito mais abundante do que anteriormente. Aquilo que o Filho de Deus fez e ensinou quando esteve na terra é exatamente o que deseja que seja feito e ensinado em todos os lugares. Cristo, ao contrário do que prega a teologia moderna, não estava terminando algo, mas iniciando. Ele não disse: o evangelho do século XX será pregado em todo o mundo, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mateus 24:14, parte A, o qual ele proclamou: